amigos, sou Claudete Moura. Estamos continuando os nossos estudos do Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 31 da segunda parte, onde estamos comentando algumas dissertações espíritas recebidas, essas mensagens recebidas na Sociedade de Estudos Parisienses, mas nós estamos vendo algumas dissertações a respeito da doutrina espírita, porque Kardec colocou algumas a respeito do espiritismo, algumas a respeito dos médiuns, algumas a respeito das sociedades espíritas, que são as nossas casas espíritas atualmente. Vamos para uma mensagem que apenas assinou com um espírito familiar. E nós sabemos que no mundo espiritual, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles não ligam muito para essa história de nome ou quem foi. E no mundo espiritual existem espíritos tão evoluídos que nós não saberemos se ele se identificar aqui como João, José, Joaquim. A gente não sabe quem ele foi, o que ele fez, porque alguns nomes que se destacaram dentro da religião, dentro da ciência, a gente conhece. Mas muitos trabalhadores que ficaram assim incógnitos, que ninguém conheceu, mas que cumpriram a sua missão, que trabalharam para a divulgação da doutrina, e eles não assinam, às vezes por humildade, às vezes porque achar que não há necessidade de colocar o nome. Então esse espírito assinou um espírito familiar, mas a mensagem que ele trouxe é muito importante, por isso a gente vai estudá-la. Ele diz assim: se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é com o fim de os esclarecer sobre os seus deveres, de lhes mostrar a rota pela qual podem abreviar suas provas, apressando assim o seu adiantamento. Da mesma maneira que o fruto amadurece, o homem chega à perfeição. Mas ao lado dos espíritos bons que velam pelo vosso bem, há também espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Enquanto uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. É em distingui-los que deveis pôr toda a vossa atenção. O meio é fácil. Tratai simplesmente de compreender que tudo que vem de um espírito bom não pode prejudicar a ninguém, e que tudo que for mal só pode vir de um espírito mau. Se não ouvirdes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vos ofenderdes com as verdades que eles vos disserem, é evidente que estáis aceitando as influências dos espíritos maus. Só o orgulho pode vos impedir que vejais o que sois realmente. Mas se não o podeis ver por vós mesmos, outros veem por vós, de maneira que sois censurados pelos homens que riem de vós por trás, e pelos espíritos. Essa mensagem está nos alertando. Primeiro está nos falando que por que Deus está enviando os espíritos para instruir os homens? É para esclarecê-los sobre seus deveres, mostrar-lhe o caminho pelo qual pode abreviar suas provas, apressando assim o seu adiantamento. Então, os espíritos vêm nos trazer instruções que não é para a gente ouvir, achar tudo lindo, maravilhoso e esquecer. Toda a instrução dos bons espíritos é útil. E eu vou falar aqui também que até os maus espíritos nos instruem,
porque quando eles querem nos enganar, quando eles agem com maldade, é para a gente aprender que esse não é o caminho correto. Então, eles todos nos instruem. Só que, como ele está falando, os bons espíritos nos instruem para o bem. E os maus espíritos, eles querem ver a nossa queda. Então, ele está falando que ao lado tem gente que pensa que tudo que vem dos espíritos é certo, é verdade. Mas a gente precisa ver que os espíritos nada mais são do que a alma daqueles que viveram na Terra. E nós sabemos que aqui na Terra ninguém é perfeito. Então, como nós temos pessoas encarnadas de todos os tipos, também no plano espiritual existem espíritos de todos os tipos. Então, como que a gente vai diferenciar se um espírito é bom ou se um espírito é imperfeito? O bom só deseja o nosso bem. O imperfeito só deseja o nosso mal. E ele está falando, enquanto os bons nos impelem para frente, os outros puxam para trás. Querem que a gente caia com eles, para provar que nós somos fracos, para provar que nós não somos tão bons como nós pensávamos que éramos. Então, ele pede toda a nossa atenção para podermos distinguir quais são os bons espíritos e quais são os maus. Daí, a compreensão. Tudo que vem de um bom espírito não pode prejudicar ninguém, porque ele só vai trabalhar para o bem. E tudo que for mal só pode vir de um mau espírito. Fofoca, intrigas, maledicências, atritos, não pode vir de espíritos bons. Daí, quando aqueles espíritos bons nos falam algumas verdades, nós não gostamos. Porque tocam no nosso orgulho. Os espíritos não se cansam de dizer que o que mais atrapalha a nossa evolução é o orgulho. Eles juntam também o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, segundo a espiritualidade maior. Porque não permitem que olhemos com olhos de ver as coisas. Às vezes nos achamos muito importantes e se um espírito quer abrir os olhos para a verdade, às vezes nós não queremos. Achamos que o médium está mistificando, achamos que é um espírito mentiroso, porque não aceitamos. Então, eles falam assim, quando nós não podemos enxergar por nós mesmos, tem que vir alguém para abrir os nossos olhos. Pode ser um espírito encarnado, que vem nos dar alguns conselhos, e às vezes não aceitamos. Pode ser um desencarnado, que também, se ele fala para nós alguma verdade, toca no nosso ponto fraco, no nosso orgulho, não nos deixa ver aquilo que nos está atrapalhando, né? E daí ele fala assim, é porque vocês querem ficar sendo censurados pelos homens que riem de vós por trás, e pelos espíritos também, que não são bons, que são levianos, que gostam de ver a nossa queda. Então essa é a mensagem assinada por um espírito familiar. Agora nós vamos para uma mensagem assinada pelo espírito Shenin. E é muito interessante porque ele toca num ponto que nós precisamos ficar muito alertas. Ele inicia dessa maneira. Quero falar-vos sobre a firmeza que deveis ter nos trabalhos espíritas. Firmeza.
A respeito desse assunto, já vos foi feita uma citação, que vos aconselho a estudar de todo o coração, aplicando-a a vós mesmos, pois como São Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os fariseus e os incrédulos de hoje vos hão de escarnecer e injuriar, mas nada deveis temer, pois trata-se de uma prova que vos fortificará, se a souberdes entregar a Deus, pois assim vereis os vossos esforços mais tarde coroados de sucesso. Será esse para vós um grande triunfo à luz da eternidade, enquanto neste mundo já será uma consolação para todos os que perderam parentes e amigos. Saber que eles são felizes e que podem comunicar-se convosco é uma felicidade. Marchai avante, portanto, cumprindo a missão que Deus vos dá. Ela vos será contada no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. O Espírito Sheni vem nos alertar para a firmeza que nós iremos ter nos trabalhos espíritas. Nós não podemos levianamente fazer esse trabalho. Nós não podemos fazer como uma brincadeira, uma curiosidade, ou como uma ocupação fútil. Nas horas vagas eu vou lá participar de uma reunião espírita, sem compromisso. É isso que ele está nos alertando, né? E ele fala que para a gente pensar muito nisso. Ele aconselha de todo o coração para a gente aplicar para nós isso. Que na outra comunicação dele, ele tinha falado que a árvore espírita tem fortes raízes. Supondo que pode viver longo tempo, tentam cortá-la a machadadas. Então, tem muita gente que vai se interessar de destruir esse trabalho. Tem muita gente que ele fala que faz esses invejosos cortarão quando muito alguns ramos, que renascerão com nova seiva e serão mais fortes do que nunca. Se nós formos firmes, não vai adiantar as pessoas quererem destruir os nossos trabalhos. Então, ele chama atualmente de fariseus e incrédulos de hoje que vão rir de nós. Ah, vocês estão acreditando nessas coisas? Vocês estão trabalhando com coisas de outro mundo? Vocês estão vendo fantasmas? Por que ele está falando fariseus? Porque no tempo de Jesus, essa seita que se denominava os fariseus, eles tinham assim, eles tinham a religião como uma coisa exterior, mas na realidade eles não tinham fé. Na realidade eles utilizavam da religião para usufruir, e aqueles que não creem também. Então, eles vão rir de nós, vão nos injuriar. E o que ele fala? Nada deveis temer, pois trata-se de uma prova que vos fortificará se a souberdes entregar a Deus. Porque mais tarde a gente vai ver nossos esforços coroados. Então não adianta, podem rir, podem falar mal, pode dizer que a gente está ficando louco, como muita gente fala, está ficando obsediado, mas nós sabemos, se nós tivermos firmeza e certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos triunfar. Então ele fala, saber que eles são... E o que é tão interessante que a doutrina espírita veio trazer? Conforto para as pessoas que perderam seus entes queridos, saber que eles estão felizes, saber que eles já estão
do outro lado, mas continuam vivos, mesmo alguns que ainda estão sofrendo, mas e poder comunicar-se com eles é uma felicidade muito grande. Então ele está falando, vão em frente, que essa é a missão, e que vai ser contada no dia que nós chegarmos perante o Todo-Poderoso. Ou seja, quando nós vamos prestar contas, isso vai ser contado para nós, a nossa firmeza e a nossa perseverança. Ficamos por aqui hoje, continuando no próximo programa mais algumas dissertações espíritas. Claudete Moura, para o divulgar.net.